Estação Espacial Soviética Mir, em órbita há 2 anos, está montando um módulo independente para pesquisas na área biomédica. O laboratório médico, já batizado de Medilab, terá como principal função estudar a evolução do sistema fisiológico dos organismos animal e humano durante os voos espaciais. A Estação Orbital Mir, que quer dizer paz, vem mantendo cosmonautas durante longos períodos no espaço, justamente para estudar os efeitos da falta de gravidade sobre o homem. Isto porque a finalidade é preparar o primeiro voo do homem até Marte. Uma viagem que deve levar quase 12 meses só de ida. Uma antiga luta vai ter enorme repercussão nesta semana. É que segunda-feira o ministro da Saúde promove o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Mesmo assim, sempre é bom ressaltar um número horrível, mas real. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 4 fumantes morre por causa do cigarro. E no Brasil, o cigarro mata uma pessoa a cada 4 minutos. São mais de 75 milhões de fumantes brasileiros, entre os quais 9 milhões com menos de 25 anos de idade e correm o risco de morrer pelo cigarro. É terrível, não é? Um outro dado importante, no entanto, é que enquanto há um declínio do hábito de fumar nos países desenvolvidos, o terceiro mundo vem aumentando assustadoramente o seu consumo. É a velha fórmula de empurrar para cá o que já não é bem aceito lá, sempre com muita propaganda embalando o produto. O fato é que a batalha anti-fumo não é nova. Mas o dia em que for vitoriosa, a humanidade terá dado um grande passo na guerra pela saúde. Esse é um PC, computador de uso pessoal de baixo custo. Ele é fácil de ser manipulado, mas tem uma função muito importante na análise geoambiental. É um instrumento de apoio às pesquisas geológicas, de urbanização e do meio ambiente. O grupo de pesquisas em geoprocessamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num projeto apoiado pela FINEP e pelo CNPq, desenvolve um sistema de análise ambiental, chamado Sistema de Apoio à Decisão. Através da criação de estimativas de risco de desmoronamento e de enchentes, são elaboradas diretrizes de uso e ocupação do solo urbano. Primeiro é feito um levantamento das condições ambientais, como tipo de clima, solo, vegetação e fauna. Esses dados são colocados no computador sob forma numérica, gerando o modelo digital do ambiente. Daí são feitas as avaliações de risco de deslizamento, erosão e os potenciais de urbanização, além de monitoria das alterações ambientais, como, por exemplo, a devastação da Mata Atlântica, que está sendo acompanhada por esse sistema de análise. Jorge Xavier da Silva é do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio e ele é chefe do grupo de pesquisas em geoprocessamento. Xavier, como é que você pode avaliar se uma área corre risco de desmoronamento ou não? Através da consideração de parâmetros ambientais que sejam relevantes para esse tipo de risco. Como exemplos, a geologia, a declividade do terreno, os solos, a ocupação humana, o tipo de vegetação que existe. São esses parâmetros que nós conjugamos, transformamos todos esses parâmetros em uma estrutura numérica adequada e fazemos a avaliação ambiental com base neles. Você pode identificar aí no mapa quais são essas áreas? Essas áreas de risco foram trabalhadas pelo nosso sistema e foram definidas como sendo essas áreas próximas a Rio Santos, onde aparecem essas marcas vermelhas que são indicadores de locais de altíssimos riscos. Esse trabalho foi feito para essa região próxima a Paraty, que compreende a área de proteção ambiental de Cairuçu. Esse trabalho foi feito para a Secretaria Especial do Meio Ambiente. Nós fizemos em meados do ano passado a previsão, esta previsão que aqui está. Nos trechos marcados em vermelho mais escuro, nós temos áreas em que a previsão foi de altíssimos riscos de desmoronamento. Após essas últimas chuvas, o que aconteceu foi que essa região aqui, esta área aqui, que é entre Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, foi justamente interrompida pela presença de grande número de desmoronamentos e deslizamentos, o que comprovou exatamente a previsão que fizemos 6 meses antes.
E é uma área muito urbanizada? A área de Paraty, ela tem uma urbanização em crescimento, mas essa área, como é uma área de proteção ambiental, tem uma urbanização relativamente incipiente, a não ser através de condomínios fechados que existem nessa praia de Trindade, a Península de Laranjeiras, que aí tem condomínios que realmente exploram o turismo, não é? Mas, como é uma área de proteção ambiental, os problemas dela são problemas mais de erosão de solos, desmoronamentos causados pela Rio Santos, não são problemas de ocupação urbana nitidamente, a não ser em torno da cidade de Paraty. Na terça-feira, acontecem vários debates de divulgação científica. Tome nota. No Rio, no Ciência às 6h30, o assunto é a supernova, com Ramiro de la Reza, do Observatório Nacional. Vai ser no auditório Murilo Miranda. No mesmo horário, em Porto Alegre, o professor José Vicente da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comenta as migrações internas, os gaúchos e a Amazônia. O local é o auditório da Faculdade de Ciências Econômicas. Já em São Paulo, no Ciência ao Meio-Dia, Milton Machado, da USP, questiona: a matemática é difícil? Vai ser no auditório da Biblioteca Mário de Andrade. Pela primeira vez no país, profissionais de saúde, empresários, pesquisadores, professores e estudantes universitários vão se reunir durante 3 dias para discutir a política de medicamentos, patentes, entre outros temas. É o primeiro encontro nacional de assistência farmacêutica e política de medicamentos que começa na terça-feira no Centro de Convenções em Brasília. O segundo encontro regional Universidade Empresa para a transferência de tecnologia começa na terça-feira no Rio Sheraton Hotel. 36 grupos de pesquisa vão apresentar projetos nas áreas de robótica submarina, inteligência artificial, novos materiais e biotecnologia. A realização do encontro é da COP, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ. As empresas interessadas em participar podem ligar para a COP pelo telefone 021 280 8832. Repetindo, 021 280 8832. A solenidade de abertura da Sucesso 88 no Rio Centro contou com a presença do novo ministro da Ciência e Tecnologia, Ralph Biasi. Ele comentou a privatização das empresas, como a Cobra, por exemplo. O Ministério é a favor da privatização. O que o Ministério defende é que se faça isso preservando o patrimônio tecnológico desenvolvido por essa empresa, pelo corpo técnico dessa empresa. E isso nós estamos cuidando para que aconteça. Nós temos que preservar aquilo que já foi investido. Só nessa área a empresa investiu cerca de 20 milhões de dólares em pesquisa, com desenvolvimento de sistemas da maior importância para o Brasil. Isso deve ser preservado. Não é simplesmente o prédio e o maquinário que está lá. O que mais tem valor na Cobra é realmente o seu patrimônio tecnológico. Congressistas internacionais estiveram reunidos no primeiro Congresso Internacional de Informática e, paralelamente, aconteceu o 21º Congresso Nacional. As discussões tinham um ponto em comum: encontrar soluções neste momento de crise. Além disso, a lei de software voltou à pauta. Você acha que o Plano Nacional de Informática deve mudar? Deve ser aperfeiçoado, redirecionado. Ele dá uma ênfase muito no aspecto exclusivamente industrial. E a informática é mais uso. Como toda tecnologia, ela só faz sentido pela forma com que é aplicada. A informática precisa considerar esse aspecto. Se ela não ajudar a solução dos grandes problemas nacionais, ela precisa ser redirecionada, precisa ser vinculada à possibilidade de resolver esses problemas, ajudar a resolver. E isso acho que ela pode fazer. Para isso é que nós precisamos mudar o plano. Quais as conquistas alcançadas pela informática até hoje? São fantásticas, não só no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também. Nós já possuímos um uso intensivo da informática em alguns setores e também já temos uma indústria nacional que responde a 50% de toda a nossa produção. A história da informática está documentada aqui no Museu 25 anos de Informática, produzido pela WH Engenharia. Annelise, como é que veio a surgir essa ideia do museu? Bom, a ideia do museu basicamente é porque esse ano, 1988, é o ano de aniversário da WH Engenharia. Ela faz 25 anos de atividades no Brasil.
E como prestadora de serviços de engenharia especializada, principalmente instalando centros de processamento de dados, nós resolvemos trazer um acervo entre várias, vamos dizer, fornecedores diferentes, tá? Mais ou menos uma retrospectiva de 25 anos de evolução da informática no Brasil. Este disquete aqui, por exemplo, ele é pesado, grande, né? Você disse que não é nem disquete. O que ele é? Ele é um disco de armazenamento, ele pesa 8 quilos. Para se comparar, vamos dizer, a capacidade de um disquete de qualquer PC hoje é N vezes maior do que a capacidade desse disco de armazenamento. Ele era usado em 1964 até 1970. Em 1970 ele caiu em desuso, tá? Foi pela própria evolução, né, do mundo da informática. Esta máquina aqui é uma Sensimatic. O que ela faz? Ela é uma máquina eletromecânica de contabilidade. Ela foi introduzida nos anos 60 e o interessante dela é que ela, para operacionalização perfeita, ela precisava de instalação especial. Ar-condicionado, todo um ambiente especializado, dá todo, vamos dizer, certo, para ela poder operacionalizar de uma maneira, vamos dizer, correta, tá? Senão dava muito problema. Mas se no museu tudo é coisa do passado, a feira apresentou o que há de mais novo e sofisticado no mundo da informática. No estande da IBM, o que se viu foi a alta tecnologia dos computadores. O que a feira representa em termos de negócio? Para nós, realmente, a feira é uma oportunidade de você mostrar aos clientes e aquelas pessoas que nos procuram que nós temos soluções para os problemas deles. Com as restrições da lei de software, qual seria o caminho da IBM no Brasil? A nossa preocupação é sempre seguir a lei. Ou seja, se a lei existe, ela está aí para ser seguida. E procuraremos nos adaptar sempre a ela e vendendo as nossas soluções, buscando as soluções completas para os nossos clientes, onde quer que elas estejam. O novo ministro da Ciência e Tecnologia, Ralph Biase, veio ao Rio para inaugurar a Sucesso 88. Nós aproveitamos para agarrá-lo aqui na sede do Ministério, no Rio, e perguntar para ele uma coisa que certamente, ministro, todo mundo lhe perguntou lá, sobre verbas para o ano que vem, nesse momento que o governo trata de enxugar o orçamento. O senhor acredita que vai haver uma diminuição muito grande? O senhor pode adiantar alguma coisa na área do Ministério? Bem, nós recebemos ainda ontem à noite a comunicação dos cortes no nosso orçamento e foram de 10%. Isso significa que ficou bem abaixo da média, que foi de 17% o total dos cortes orçamentários. E justamente foi abaixo da média porque o desenvolvimento científico e tecnológico do país é uma das metas do presidente Sarney. De qualquer forma, nós estamos ainda em negociação com o Ministério do Planejamento e da Fazenda. E no decorrer dessa semana nós vamos poder, com certeza, anunciar qual será o nosso orçamento para o ano que vem. Essa questão das verbas preocupa muitos cientistas. Há até quem fale numa possível redução do programa de bolsas para o exterior. Isso pode vir a ocorrer? Bem, eu acredito que essas áreas prioritárias, esses programas principais não serão afetados. Mas nós estamos ainda fazendo uma avaliação e por isso que eu não posso adiantar nada, porque qualquer colocação poderia fugir à verdade. Logo agora, na hora da sua posse, saíram algumas notícias de extinção de FINEP e outros boatos, e até a questão da extinção do próprio Ministério veio à tona. A que o senhor acredita esse tipo de colocação sempre levando à extinção de ministério, essas coisas? Bem, havia um programa de cortes, como há um programa de cortes no governo, visando diminuir o déficit público, e essa avaliação foi feita por técnicos da Fazenda do Planejamento, que colocaram alguns órgãos que eles consideravam possíveis de serem extintos para que se pudesse diminuir os gastos públicos. Não foi realmente o caso da FINEP. Foi considerado um órgão de importância e será mantido pelo governo. No seu discurso de posse, o senhor prometeu manter as prioridades dos ministros anteriores. Qual é a sua plataforma? O senhor pode dizer para os cientistas? Continuar o trabalho iniciado pelo ministro Renato Archer e pelo ministro Luiz Henrique já é um trabalho extremamente árduo. É atingir programas essenciais, como é o desenvolvimento da informática, da biotecnologia, novos materiais, mecânica de precisão, entre outros. Mas esses são os prioritários. Formação de recursos humanos. Eu acredito que há um campo muito grande para a atuação no Ministério, e que, aliás, é essencial a atuação do Ministério nesse campo,
que é de apoio para a atualização tecnológica do sistema produtivo nacional. A própria lei industrial, a nova lei industrial, que está sendo regulamentada, prevê que o desenvolvimento industrial no Brasil se faça através do desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente para que nós possamos ter os nossos produtos a preços menos elevados e competitivos no mercado internacional. Para isso, é fundamental que todo o nosso sistema de ciência e tecnologia possa dar suporte ao empresariado nacional para que eles possam atualizar os seus parques industriais. Alguns cientistas não creem que essa política do governo de incentivos fiscais seja capaz de propiciar verbas de empresas particulares para a pesquisa. O senhor acredita que isso é viável, já que o senhor é de um estado eminentemente industrial? Bem, o que nós temos podido observar em São Paulo é uma grande preocupação do sistema empresarial em se atualizar tecnologicamente. Hoje, as próprias associações e sindicatos patronais estão interessados nesse desenvolvimento, estão em busca de novas tecnologias e para que nós possamos ainda ou ter novos produtos no mercado ou ter os antigos fabricados de uma forma mais atual. Isso em São Paulo realmente tem sido do maior interesse. O que eu acredito e que é necessário é que se permita às pequenas e médias empresas investirem em fundos de desenvolvimento que vão atuar para todo o seu setor. Isso daí vai dar um grande arranque no sistema de pesquisa nacional. Também eu acho muito importante que esse incentivo não se sobreponha aos demais, ele possa estar desvinculado. Isso é essas são duas das propostas que nós estamos fazendo e lutando para que possa se tornar uma realidade. Ou seja, nós poderemos jogar muito mais recursos no sistema de ciência e tecnologia se isso se tornar realidade. Nesse campo, exatamente das pesquisas de indústria, alguns cientistas creem que nós podemos ficar defasados em 10 anos, que as pesquisas não correspondem às necessidades do nosso parque industrial. O senhor acredita na possibilidade desse distanciamento, desse gap? De um lado, realmente nós precisamos, é uma obrigação do Estado apoiar a pesquisa na área da ciência básica. Isso é a obrigação fundamental do Estado. O desenvolvimento de tecnologias seria mais adequado que fosse feito pela iniciativa privada. Mas há tantas coisas no Brasil que o governo faz porque a iniciativa privada não faz ainda. Eu acho que a pesquisa tecnológica ainda é fundamental que o governo atue. Eu dou alguns exemplos que são verdadeiros e também podem ter um significado muito grande para os nossos rumos ou para as decisões. O Japão não é o primeiro país no mundo em termos de financiamento para a pesquisa básica. Os Estados Unidos têm uma performance muito melhor nessa área, a Alemanha também, a União Soviética também. Mas o Japão é o primeiro país no mundo em transformação das descobertas científicas e a transformação em tecnologias para a colocação de produtos no mercado. Portanto, não é necessário você ser o pioneiro em pesquisa básica para que você possa usar os conhecimentos que a humanidade já detém para avanço tecnológico. Nós podemos fazer as duas coisas. E eu acredito que é fundamental agora um apoio maciço para o desenvolvimento tecnológico do país. Uma outra questão dos cientistas se refere à importação de equipamentos para as pesquisas básicas e mesmo aqueles insumos perecíveis. O ministro Acha e o ministro Luiz Henrique haviam prometido sistemas alfandegários mais simples. Como é que o senhor vê isso? Há condições de resolver a mesma questão? O próprio CNPq tem colaborado imensamente e tem feito as importações para evitar essas dificuldades. Em São Paulo mesmo, o Ministério estava atuando para criar um entreposto onde se colocassem os produtos perecíveis. Um entreposto alfandegado. Isso facilitaria muito todo o processo de pesquisa e nós evitaríamos de perder uma série de produtos que muitas vezes tem acontecido por causa da demora na liberação da alfândega quando chega aqui no Brasil. Isso tem sido feito, acho que da maior importância e vai continuar tendo nosso apoio integralmente. O senhor está vendo que eu estou lhe fazendo muitas perguntas que lhe foram encaminhadas por cientistas. Nesse sentido, qual é a mensagem que o senhor deixa para os cientistas? Eles podem ter esperança na sua gestão? Eu tive a oportunidade de ressaltar no meu discurso de posse
que sem o apoio da comunidade científica desse país, nós não vamos transformar esse país. Se nós quisermos criar um novo país onde o povo possa ter melhores condições de vida, ter condições de vida que estejam de acordo com a dignidade humana, é fundamental a participação de todos os cientistas e pesquisadores desse país. De modo que eles possam, e como já se dedicam a sua vida por uma causa tão nobre como é a pesquisa científica, que eles pudessem otimizar os parcos recursos que o Estado tem para essa área, para que realmente, num esforço monumental, nós pudéssemos diminuir essa defasagem tecnológica que nós temos com os países mais desenvolvidos. Uma questão mais específica agora, ministro, as zonas de processamento de exportação. Há quem tema não haver um bom entrosamento da tecnologia com esse tipo de atividade. O senhor acredita que poderá interferir nisso? O Ministério está em contato com o Ministério da Indústria e Comércio. Nós queremos participar da regulamentação do decreto, justamente para evitar que alguns setores, como o da informática, por exemplo, possam ser prejudicados por uma regulamentação inadequada do decreto-lei. Que importância o senhor dá a programas de divulgação científica, tipo esse nosso, televisão, revistas, livros? Que importância o senhor acha que isso tem para o desenvolvimento da ciência? Eu acredito que, e tive a oportunidade de observar em São Paulo, na época que fui secretário de Ciência e Tecnologia, que havia à disposição da comunidade e das empresas uma quantidade muito grande de produtos que tinham sido desenvolvidos ou de novos sistemas e que, infelizmente, não eram usados. E não eram usados porque não havia um sistema de divulgação adequado. Nós tínhamos montado uma rede de ciência e tecnologia em São Paulo. Eu tive a oportunidade de inaugurar a primeira parte dele na sexta-feira da semana passada, que foi uma ligação entre os sistemas de computação das universidades. Isso iria até a colocação de sistemas por todo o interior do estado de São Paulo para divulgação, através de uso de equipamentos comuns com a Telesp, videotexto, por exemplo, o que era fundamental. Agora, revistas, programas informativos, isso tudo é fundamental, porque não adianta, e até a própria Secretaria se propunha fazer um papel muito importante, que era o papel de mediador entre aqueles que produzem tecnologia e aqueles que consomem tecnologia. Nós temos que levar até a população, até ao sistema empresarial, aquilo que foi descoberto, aquilo que foi desenvolvido nos nossos institutos e universidades. Sem que isso aconteça, evidentemente, nós vamos ter sempre, cada vez mais, uma defasagem e vamos inutilizar esse esforço que o governo faz, investindo quantias substanciais para esse desenvolvimento, sem que ele possa atingir a população, que na realidade é quem deve ser o beneficiário final de todo esse esforço que o governo tem feito nessa área. O nosso país enfrenta muitas dificuldades, muitas carências, inclusive no aspecto educacional. O senhor acredita que mesmo assim é possível elevar a quantidade de cientistas para o país? Nós temos uma quantidade de pesquisadores cientistas muito pequena, não só pela nossa população, mas pela própria dimensão econômica que o país tem. Esse esforço de aumento de número de bolsistas, que você mesmo me preocupou, que você estava preocupado me perguntando se haveria redução, é um esforço que o governo está fazendo para aumentar esse leque na área de recursos humanos e nós temos uma quantidade maior de pessoas com formação adequada para o desenvolvimento do país nessa área. De outro lado, seria de fundamental importância a divulgação e a difusão e o uso maior e melhor da informática, desde as escolas primárias até as universidades. Se nós conseguirmos isso, se os governos estaduais e municipais atentarem para a importância de um programa como esse para o desenvolvimento escolar, nós estaremos ao mesmo tempo viabilizando a indústria de informática no Brasil. Aumentando o número de consumidores, nós vamos ter um produto mais barato e, sem dúvida nenhuma, um produto melhor. Agora uma questão política. Afinal, o senhor começou como deputado federal antes até de ser secretário de Ciência e Tecnologia em São Paulo. Há quem tema que com essa recente mudança ministerial, a sua vinda pode acarretar mudanças em nomes, ou seja, na equipe do Ministério. Isso é possível? O senhor vai fazer isso? Evidentemente, eu não poderia tomar nenhuma decisão sem conhecer profundamente a equipe que compõe esse Ministério.
E esse tem sido o meu maior cuidado, de conhecer os programas e conhecer as pessoas que os executam. E, portanto, eu não posso lhe adiantar nada de mudança ou não da equipe. Nós estamos exatamente tomando conhecimento. À primeira vista, eu lhe posso assegurar que o Ministério é constituído de uma equipe excelente de técnicos e com uma estrutura administrativa pequena e eficiente. O ministro Renato Acha, o ministro Luiz Henrique, sem dúvida nenhuma, um implantou e outro consolidou uma estrutura que vem dando a essa área tranquilidade por causa de um trabalho sério e competente. É evidente que nós não pretendemos desmontar uma equipe tão duramente constituída simplesmente numa posição de pessoal, de mudança de pessoas de lugar. O meu maior cuidado é de avaliação e de apoio àqueles que têm feito um bom trabalho. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a entrevista do senhor e deixar à disposição nossas câmeras para uma despedida da comunidade científica e aos espectadores que estão nos ouvindo. Foi um prazer para mim poder me dirigir aos ouvintes da TVE, que têm feito um trabalho excelente, principalmente na área de divulgação da ciência e tecnologia, que eu espero que continue fazendo com esse trabalho, com o apoio do Ministério, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. 2 dias depois da entrevista, Ralph Biasi anunciou o orçamento do Ministério para 89. 112 bilhões de cruzados, o que foi considerado muito pouco pela comunidade científica. Basta lembrar que o orçamento reivindicado era de 169 bilhões de cruzados e que a preocupação ficou ainda maior com o número previsto para o FNDCT, o fundo que financia grande parte das pesquisas no Brasil. 19,8 bilhões de cruzados em valores correspondentes a junho de 88. A reação dos cientistas foi imediata, com a articulação de um movimento em defesa do Ministério e da FINEP. Os cientistas temem que a correção monetária do dinheiro prometida pelo governo possa vir a impedir qualquer pedido de complementação de verbas. A preocupação tem razão de ser. Para dar um exemplo em dólares, em 87, o fundo trabalhou com uma quantia em torno de 105 milhões. Este ano, com 70 milhões de dólares. E em 89, promete uma redução para 50 milhões, o que significaria um retorno aos recursos disponíveis em 84. Sem dúvida, uma dificuldade para o crescimento cada vez mais necessário da ciência e da tecnologia em nosso país.